Olá, meus amigos internautas. Estamos aqui hoje para falar da polêmica votação das contas dos ex-prefeitos Carlos Garcia e Paulo Sérgio Cirilo, referente ao exercício de 2006. E conforme veiculado no portal da Cidadania, no caderno Seu Voto Vale Mais, eu tive acesso a uma representação que foi protocolada no Ministério Público, onde contém graves acusações, no qual diz que o ex-prefeito Paulo Sérgio Cirilo e seu grupo político tem feito umas articulações financeiras para comprar o voto dos vereadores. A denúncia comete um tremendo ato falho, que diz que está tendo um leilão. Se tem um leilão é que tem duas partes disputando esses votos. Uma parte, a denúncia acusa o grupo de Paulo Sérgio Cirilo. E a outra parte? Obviamente que é o da prefeita. Porque quem tem interesse nessa votação? É a prefeita. A prefeita sabe que ela está extremamente rejeitada perante a opinião pública. Ela sabe que ela não tem candidato competitivo para essas eleições. O secretário de saúde é medíocre demais para ser prefeito e a população não vai cair na conversa mole dele. E, diante disso, ela quer eliminar os seus adversários favoritos. E o Paulo Sérgio Cirilo, segundo informações que eu recebi, tanto de sondagens, de pesquisas eleitorais internas, tanto do grupo da prefeita como do grupo dele, constam ele como franco favorito da eleição. Então, eu já havia alertado antes que a prefeita vai fazer de tudo para obstruir a candidatura de Paulo Sérgio Cirilo. E essa denúncia, que foi protocolada no Ministério Público, é um indício forte que os vereadores estão tendenciosos a aprovar as contas deles. Existe uma pressão, sim, muito grande, mas que está vindo por setores da sociedade, setores mais conservadores, até do abrigo dos velhos e de outros segmentos religiosos. São pessoas ligadas a Carlos Garcia, que estão achando um absurdo esses vereadores reprovarem as contas do Carlos Garcia, sendo que essa mesma Câmara, num passado não muito distante, aprovou as contas do ex-prefeito Miguel Mota, sendo que o Tribunal de Contas também determinou a rejeição das contas de Miguel Mota. Ou seja, realmente é um absurdo. Um político corrupto como Miguel Mota, que tem aí desfalques condenados na justiça por desvio de dinheiro da saúde ou dos royalties, ter um histórico desse, o Carlos Garcia condenado pela Câmara. Esse Poder Legislativo vai ficar marcado na história como um Poder Legislativo que um dia absolveu o Miguel Mota e recentemente, atualmente, condenou Carlos Garcia. Esses vereadores da atual legislatura vão ter que carregar esse peso. E eles já estão sentindo esse peso. E a prefeita, diante disso, está jogando pesado contra os vereadores da sua base, que a maioria dos vereadores que estão sendo pressionados são vereadores da base da prefeita. Inclusive, uma das maiores constatações que nós, dos insurgentes políticos de Bom Jesus, temos, é que a prefeita nunca teve interesse de fazer o concurso público para manter os quase 600 contratados na prefeitura. E desses 600 contratados da prefeitura, é público e notório que mais da metade são indicações de vereadores. Dizem que tem vereadores lá que tem até 50, 60 indicações na prefeitura. E a prefeita usa isso como moeda de negociação para votar os projetos de interesse dela. Por exemplo, chegou ao seu absurdo de ter sido feita uma denúncia de instauração de convenção processante da Câmara sobre as obras públicas, com destaque na roubalheira da Deifes, no Liamácia, e o relatório sumiu da Câmara. É por isso que a prefeita segura os vereadores. Mas a questão, o peso do nome de Carlos Garcia está balançando com esses vereadores, e essa denúncia protocolada no Ministério Público na semana passada, denunciando um suposto esquema de cooptação financeira de vereadores orquestrado por Paulo Sérgio Cirilo e seu grupo político, é um sinal claro do desespero da prefeita e da disposição dela de fazer o vale-tudo eleitoral. O objetivo dela é obstruir Paulo Sérgio Cirilo, seja na Câmara, se não for na Câmara vai ser no Judiciário, sabe-se lá como. Então é muito importante que o eleitorado fique atento, porque às vezes você assiste o Jornal Nacional e fica horrorizado com as coisas que acontecem em Brasília. Aqui em Mogi das Tabapuana está acontecendo muito pior. Esse fato de se utilizar o Ministério Público, essa ousadia desses inescrupulosos de utilizar o Ministério Público como ferramenta do jogo sujo e rasteiro deles, não é a primeira vez que isso é feito com essa denúncia do dia 9. Já tem uma representação feita anonimamente, aliás,
foi feita pela internet em nome do vereador Ricardo Aguiar contra o presidente do Sindiceg, Rogério Lima. Muito provavelmente, eu posso dizer que certamente foi alguém do governo que na internet se passou por Ricardo para jogar Ricardo contra o Rogério ou vice-versa. Porque a quem interessa o vereador Ricardo entrar em rota de colisão com o presidente do sindicato? Somente o governo. Não interessa aos servidores, não interessa aos contribuintes, interessa ao governo. Então, existe sim uma orquestração sórdida em que o mau caratismo desse governo não respeita nem as instituições como o Ministério Público. Eles fabricam situações, usam o Ministério Público como a reles ferramenta do jogo sujo deles. Isso aí é inaceitável. Então o cidadão bonjesuense tem que ficar muito atento com os desdobramentos políticos que está tendo em Bom Jesus, porque nós estamos em março e já está acontecendo tudo isso que vocês estão testemunhando e acompanhando aqui nesses canais de comunicação que eu administro. E você pode ter certeza que a coisa vai ficar mais tensa e o jogo vai ficar cada vez mais sujo. Agora, que é fato que eles estão utilizando o Ministério Público para desarticular a oposição e os insurgentes, isso é fato. O vereador Ricardo Aguiar, inclusive, já protocolou uma queixa na delegacia pedindo apuração para levantar quem é que fez a denúncia em nome dele. Mas a coisa é tão complicada que até agora nada foi esclarecido. Só que essa nova denúncia foi protocolada pessoalmente. O amiguinho, o fantasminha, camarada da prefeita foi lá em Itapiruna. Então as pessoas envolvidas vão entrar na justiça e vão descobrir quem é. E todos vão ver que realmente tem relação com a prefeita. Agora, o que está em jogo quinta-feira não são as contas, não é a probidade, não é nada disso. O que está em jogo na quinta-feira, apesar de ser a votação de contas de praticamente 10 anos atrás, do exercício de 2006, o que está em jogo é o interesse eleitoral. Então vocês vão ver na quinta-feira, amanhã, dia 17 de março de 2013, os vereadores que vão votar com a prefeita e os vereadores que vão votar com a consciência. É isso aí e vamos aguardar até quinta-feira. Um abraço.